Olá, pessoal, tudo bom? Retornamos então à nossa aula no terceiro bimestre já. A aula de hoje é sobre interpretação de gráficos estatísticos. Vamos ver alguns tipos de gráficos e fazer a sua interpretação. O primeiro deles é o gráfico de segmentos. A palavra segmento em matemática significa pedaço de uma reta. Então, vamos imaginar aqui que eu tenha uma reta. E se eu pegar isso aqui, esse pedacinho aqui é chamado segmento de reta, tá? Então, vocês vão observar que ele tem um começo e tem um fim. Já a reta não tem começo e nem tem fim, ok? Então, ele tem esse nome justamente porque vai ser formado por segmentos. Os gráficos de segmentos, eles são empregados para representar o comportamento de um conjunto de dados no decorrer de um período. Período, no caso, é um tempo, ok? Então, vocês vão observar aqui embaixo que a gente tem um período de tempo, que começa em 2004 e vai até 2014. Como que a gente faz esse gráfico? Usando um plano cartesiano. O plano cartesiano tem dois eixos. O eixo X, que é o eixo horizontal, e é onde estão representados os anos, né? O período de tempo. E o eixo Y, que é o vertical, que é onde está representado o faturamento em milhões de dólares. A gente vai colocar pontos que correspondem ao ano e ao faturamento. Então, no ano de 2004, né, ó, a gente sobe aqui, chegou nesse ponto. Esse ponto corresponde a um pouco mais de 3 milhões de dólares, né? 3 milhões 222. Já no ano de 2005, a gente sobe por aqui e coloca esse ponto que corresponde a um pouco menos de 4 milhões de dólares. E assim por diante. Então, depois que a gente marca todos os pontos, é só unir esses pontos por meio de um segmento de reta. Então, daqui para cá é um segmento de reta. Deixa eu mudar a cor para ver se fica mais fácil de visualizar. Não muda. Então, esse pedaço aqui é um segmento de reta, daqui para cá é outro segmento. E aí, ó, tem hora que o segmento é mais inclinado, tem hora que é menos inclinado, tem hora que desce, né? O que representa uma queda, e assim por diante, tá? Então, esse é o primeiro gráfico, é o gráfico de segmentos. Ele é muito utilizado. Vou apagar aqui. Depois nós temos um outro tipo de gráfico, que é o gráfico de setores. O gráfico de setores, ele é um gráfico que os dados são representados em um círculo. Aqui tem um gráfico de setor, tá vendo? É um círculo. E nesse círculo nós temos, cada setor indica a frequência absoluta ou relativa de um valor observado. O que significa a palavra setor? Setor significa cada fatiazinha dessa daqui, ó, tá vendo? Isso aqui é uma fatia, é como se fosse uma fatia de pizza, né? Então, essa fatia aqui que eu estou desenhando é um setor. Então, aqui, esse roxinho corresponde a 5,8% e corresponde ao pessoal que trabalha. Que pessoal é esse? Vamos ver aqui, né? Então, nós temos nesse gráfico a distribuição dos jovens de 15 a 17 anos no ano de 2014, em relação à atividade e o percentual da atividade que ele atua, né? Então, jovens que só estudam. Foi feita uma pesquisa e descobriu que 67% dos jovens só estudam. Os jovens que só trabalham. Então, foi feita uma pesquisa e verificou-se que 5,8% só trabalham, ou não estudam também, né? Aqueles que estudam e trabalham são 17,3% e não estudam e nem trabalham, 9,9%. Então, como que você faz isso aqui, né? Então, cada setor corresponde a uma porcentagem. Vocês vão observar que quanto maior a porcentagem, maior é a fatia do gráfico. Quanto menor a porcentagem,
menor é a fatia do gráfico. Então, nós podemos dizer que, nesse tipo de representação, a área e o ângulo de cada setor são diretamente proporcionais à porcentagem que representam em relação ao todo. Pessoal, eu falei aqui em o ângulo de cada setor, né? Ângulo de cada setor. Esse ângulo é chamado de ângulo central, tá? Vou explicar aqui para você. Faz de conta que isso é um círculo, tá mal feito, mas é, tá? Quando você tem aqui o centro, isso aqui é o raio, né? Se você traçar um ângulo que sai do centro, isso aqui é ângulo central, tá? Então, esse é o ângulo central que corresponde a esse setor aqui. Aqui seria outro ângulo central, corresponde a outro setor. Então, cada ângulo central, nesse tipo de gráfico, corresponde a um setor diferente, ok? Importante a gente ler isso que está aqui nessa observação, porque é muito interessante, ó. O gráfico de setores só é recomendado quando se deseja comparar o valor de cada categoria com o total. A gente consegue visualizar melhor, né? Porém, o seu uso não é adequado quando uma dessas categorias apresenta frequência igual a zero, já que nesse caso essa fatia não aparece. Frequência zero vai ter ângulo zero e ângulo zero não aparece. Ou então quando a soma das frequências percentuais é maior do que 100%. Então, também não vai dar para fazer isso aqui. Aí eu falei aqui, olha, como há proporcionalidade direta entre a medida do ângulo que define cada setor e a porcentagem correspondente, podemos calcular a medida do ângulo central de cada setor com uma regra de 3 simples. Então, a regra de 3 você monta, né, uma porcentagem e o ângulo e o grau, né, do correspondente ao ângulo. 100% corresponde a 360 graus. Então, toda vez que você faz uma circunferência, essa circunferência corresponde a 360 graus. Então, vamos calcular aqui de 67%. 67% vai corresponder a x. Como que resolve? Multiplica cruzado. Então, você vai fazer 100 vezes x dá 100x, que é igual a 67 vezes 360. O 100 que estava aqui na frente do x passa dividindo. Fazendo essa conta, você vai encontrar aproximadamente, esse símbolo de aproximadamente, tá? 241 graus. 241 graus é o quê? É a medida do ângulo central do setor correspondente à atividade só estuda. Então, 67% vai ter um ângulo central aqui, ó, de aproximadamente 241 graus. Analogamente, quer dizer, da mesma maneira que a gente fez essa conta, essa primeira conta, você vai fazer as outras também. Então, analogamente, os setores correspondentes às atividades só trabalha, estuda e trabalha, não estuda e nem trabalha, terão ângulos centrais cujas medidas aproximadas serão, respectivamente, 21 graus, 62 graus e 36 graus. Ou seja, esses cálculos aqui foram feitos da mesma maneira que esse aqui. É isso que está falando, tá bom?